Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Espiritualidade Cósmica. Eu sou a Cláudia. Hoje eu queria falar com você sobre frequência e vibração. Porque é tão importante a gente manter a frequência e a vibração em alta. Bom, determinante para que a gente mantenha a nossa frequência e a vibração em alta é observar nossos pensamentos e depois nossos sentimentos. Nossos pensamentos são aqueles que vão determinar o que a gente sente. Conforme a gente pensa, a gente sente alguma coisa. Eu já disse aqui em alguns vídeos que o nosso sentimento é nosso GPS, né? Para a gente nos orientar no nosso bem-estar, olhar o que a gente está sentindo. A gente tem que observar esse conjunto aí, pensamento, sentimento, para que nós tenhamos uma sensação boa, para criar uma sensação boa, porque o bem-estar é que vai gerar nossa frequência e nossa vibração. A nossa vibração, ela vai para o nosso campo eletromagnético. Nós todos temos um campo eletromagnético em volta do nosso corpo. E essa frequência, que é o conjunto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vai influenciar nesse campo eletromagnético e vai determinar se nós estamos vibrando alto ou não. Se você estiver vibrando muito baixo, o que vai acontecer? Esse campo eletromagnético, ele funciona como um ímã, então ele vai atrair tudo o que tiver em ressonância com ele. Se você estiver vibrando baixo, ele vai atrair cenas e situações que dizem respeito, que ressoam com essa ressonância baixa, com essa vibração baixa. Então, tudo o que vem em decorrência disso, cenas de desespero, de raiva, de medo, acontecimentos no nosso mundo que ressoam com essa vibração baixa, vai vir para a sua vida. Se você estiver vibrando alto, se você estiver com bons pensamentos e sentimentos bons, né, que te mostrem que você está num bem-estar, você vai frequenciar e vibrar alto. E aí nosso campo eletromagnético, que funciona como um ímã também nesses casos, vai ressoar com tudo aquilo que ressoar alto. Amor, satisfação, alegria, perdão. Então tudo vem através desse ímã, que é o nosso campo eletromagnético, que ele é um atrativo, ele atrai tudo o que a gente sente, o que a gente pensa. Por isso que é muito importante orar e vigiar em nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que você atraia os acontecimentos, as situações mais favoráveis possíveis para a sua vida. Isso é uma alquimia, gente. É você ser um alquimista. Você, através do seu pensamento, da mente, da sua mente, tudo começa na sua mente, com o seu pensamento, e depois com o seu sentimento, você vai transformar a sua vida, você vai fazer a sua realidade a partir disso que você está mentalizando, das sensações que vêm do seu pensamento. E esse sentimento, essa sensação, esse sentimento, ele é o materializador de tudo, porque essa sensação que você tem de bem-estar, eu vou falar aqui de bem-estar, tá? O mal-estar também traz a mesma coisa, faz a mesma coisa, mas vai fazer o efeito inverso, vai atrair situações de dor, de caos. Então a gente vai falar de sensações boas, né? Você vai materializar para sua vida através desse sentimento, né, do sentir que está atrelado ao coração. Enquanto o pensamento está atrelado à mente, o sentir está atrelado ao coração. Ele vai materializar no mundo situações que tenham a ver com aquilo, e aí você forma a sua realidade a partir disso, entendeu? É por isso que você é o único projetor da sua realidade. Você está projetando a sua realidade a partir dessas situações mentais e sentimentais. Você projeta a sua realidade, você forma o seu mundo. É por isso que nós somos os únicos responsáveis pelo que acontece com a gente. Aí cai por terra a vitimização, né? O coitadismo, tudo isso, porque é só você que é o único responsável por isso. A questão da vibração e
da frequência é também uma questão de responsabilidade, né? É você assumir as rédeas da sua vida, você tomar conta da sua vida, porque você é o único responsável por aquilo. Então é uma questão de ser responsável. É você falar em responsabilidade também, né? A partir do momento que você tem ciência disso e pratica isso, que você é o único que pode mudar a sua existência. É só você. Não é o fulano, não é o beltrano, não é o governo, não é o presidente, não é o presidente dos Estados Unidos, é você. Por isso que não tem crise. A culpa é da crise. A culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. E ao mesmo tempo também, né? É um paradoxo, né? Por isso que entra o autoconhecimento nessa situação, né? Então a responsabilidade é minha, a culpa é minha, eu vou me sentir culpado. Aí você precisa entender também o papel da culpa, né? Porque a partir do momento também que você se sente culpado, você baixa a sua vibração, porque você está se sentindo culpado e aí você vai sentir coisas ruins, né? Vai ficar com raiva de si, de novo, vitimismo, e você vai baixar a sua vibração e vai entrar no círculo de novo, na roda, e vai ficar alimentando a roda, né, do ego, né, que o ego é o coitadinho, papapá, que é o que o ego quer ficar alimentando. Então cuidado, que quando você entender que você é o responsável pela sua realidade, não entrar na culpa. Você não pode se projetar essa culpa para si. Você tem que projetar outra coisa, o perdão. Aí você precisa falar em perdão. Ok, eu que projetei tudo isso, então eu me perdoo porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Aí você vai entrar com o seu entendimento, né, expandido, a sua consciência expandida, e entender que quando você projetou aquela situação para a sua vida, você não tinha consciência daquilo. Então, você precisa se perdoar. Aí, aplicar o auto-perdão. Porque se a gente aplicar a culpa, a gente vai entrar na roda, né? Na roda do sofrimento, projetando, reproduzindo a roda de Sansara, né? A rodinha dos ratos, que você nunca vai sair daquilo. Então, eu projetei, tal, fiz tal coisa, foi horrível, então a culpa é minha. Não, você vai mudar o foco para o perdão. Muda o foco, se auto-perdoa, tá? Auto-perdão, se auto-acolhe e entenda que naquele momento você não tinha discernimento, a sua consciência não era expandida o bastante para você fazer algo diferente. Então, perdoe-se. É o perdão, você aplicar o perdão. E quando você aplica o perdão, mesmo para si mesmo, você se liberta. Aí tem uma libertação, você sabe que você não vai mais repetir aquilo, já mudou sua consciência, a sua situação é diferente, você vai visualizar outras coisas para sua vida e a sua vibração aumenta. E você sai da culpa, aí você vai entrar no perdão. Então, hoje, no momento que nós estamos vivendo, no momento do planeta que estamos vivendo hoje, agosto de 2025, com todas essas situações que você tem no mundo, né? Guerra econômica, situações climáticas, dualidade, nosso país está enfrentando de novo uma situação dual de polarização, né? A gente precisa manter a nossa vibração em alta. Nós precisamos, não é mais uma questão de se der eu vou me manter em alta. Não, eu preciso, nós necessitamos, é necessário. Nós estamos num ponto do nosso planeta, eu já nem vou falar mais de Brasil, vou falar de algo maior do nosso planeta, que a gente precisa aumentar nossa frequência. A gente precisa aplicar o perdão, a gente precisa aplicar a alegria, a gente precisa ver as coisas de um foco
maior, através de um olhar de uma instância maior, de uma instância perdoada, de uma instância de quinta dimensão mesmo, que é a visão do Espírito Santo, do eu divino, né, do eu superior, que é uma visão expandida, que não é mais uma visão de terceira dimensão, é uma visão do todo, né? A gente precisa pedir, se a gente não consegue, e na maioria das vezes a gente não consegue mesmo ter essa visão, a gente precisa pedir ajuda para que esse eu maior, esse Espírito Santo, ele corrija a nossa mente e traga para nós uma visão macro, a visão perdoada de Deus, a visão da fonte, olhar para tudo com os olhos da fonte. Os olhos da fonte são os olhos de amor, são os olhos de perdão, são os olhos da alegria. A fonte, já disse, é alegria. O Espírito Santo, a fonte, é alegria, é amor, é verdade. Então a gente precisa ver com esses olhos para que a nossa consciência continue expandida e que a nossa frequência continue alta, para que a gente não cocrie, né, não projete no futuro, né? Eu vou falar mais em vez de projeção, como eu vou ver com os olhos da fonte, né? Eu vou falar em cocriação e não de projeção. Projeção é mais com o ego. Eu vou falar então de cocriação, para que a gente não cocrie um futuro complicado, para que a gente cocrie um futuro de perdão e de esperança e de amor. Se a gente continuar a sentir ou absorver as energias que hoje pairam nesse planeta, essas energias que vêm de uma mente limitada, que é uma mente do ego, que só vê divisão, basicamente hoje é uma mente que está dividida, né? Então ela é uma mente dividida, é uma mente que está junto com o ego, limitada. Se eu somente visualizar coisas que vêm dessa mente dividida, o meu futuro vai ser condizente com os sentimentos que vêm dessa mente dividida, que é o sentimento de raiva, de ódio, de polarização, de divisão, uma divisão mesmo na humanidade. Isso é catastrófico. Se já é catastrófico na nossa vida, que dirá na vida de um planeta, na vida de todos? Então a gente não pode se contaminar com sentimentos que vêm do mundo, com os pensamentos e os sentimentos que vêm do mundo. E quem tem muita sensibilidade consegue sentir que a psicosfera está bem pesada. A psicosfera do planeta, do nosso país, está muito pesada e acaba sintonizando com essas energias de dor, de pesar, de divisão, de retaliação, de ódio. E a gente não pode sintonizar com isso, precisa entender que isso vem de fora, isso não vem de nós. E ao mesmo tempo pedir perdão, perdoar essas energias, perdoar essas situações, tudo isso que está acontecendo, e pedir para que o Espírito Santo nos traga com os olhos da fonte, com os olhos do amor, com os olhos do perdão e da verdade, que é a visão da fonte, né? Que é a visão do todo, do macro da fonte, e corrigir nossos pensamentos e automaticamente nossos sentimentos de amor e de perdão e de verdade e de amor, de alegria, eles vão exalar de nós, né? Uma mente que faça isso, ela já é suficiente para iluminar o mundo, uma boa parte do mundo. Imagine várias mentes, né? Se você não consegue fazer isso, se você consegue orar, ore. Você consegue rezar, reze. Faça a sua reza, né? A sua oração. Se você consegue meditar, medite. Medite e na sua meditação visualize uma luz muito grande para esse planeta, para esse país, uma luz branca, de muito amor caindo para esse país.
já é o suficiente para que a gente consiga aplainar todas essas energias densas, né? Diminuir a densidade e assim a gente fazendo isso, a densidade vai diminuindo e a gente vai voltar a operar num plano mais alto, né? Que o plano da fonte, o plano do Espírito Santo é o plano de quinta dimensão. Todas essas dimensões, quando a gente fala em quinta dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, etc., são mentais. Elas podem existir no mesmo lugar, elas podem coexistir no mesmo lugar, dependendo de quem está mentalizando, da mente que está projetando essas situações. Então, se eu não acredito que eu possa melhorar através de uma meditação, de uma oração, de uma visualização, eu não acredito, eu vou operar em terceira dimensão. E a terceira dimensão, as energias são muito mais densas, são mais difíceis. Você movimentar as coisas pela matéria, né? Você melhorar as coisas através da matéria é muito mais difícil, porque é matéria, energia condensada. E energia condensada demora muito mais para a gente caminhar numa evolução, num desenvolvimento, né, de luz e de amor através da matéria. Então, quando eu acredito que através de uma mentalização, de uma meditação, de uma oração, eu consiga melhorar as coisas, efetivamente essa melhora é muito mais rápida, porque eu estou movimentando energias mais sutis, energias mentais, fluidos mentais. Eu estou em consonância, eu estou em conexão com a visão da fonte, com a visão do Espírito Santo, e eu consigo com que essas energias elas resolvam as coisas de uma forma muito mais rápidas do que na matéria. O que na matéria demoraria, vamos supor, um ano, com a energia da mentalização, é só um exemplo, tá? Porque o tempo nem existe, né? Somente em quinta dimensão, falar em tempo é quase que um absurdo. Eu falar em tempo falando em quinta dimensão, porque o tempo não existe, o tempo não é linear, ele é passado, presente e futuro acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas só para deixar mais exemplificado, porque às vezes tem pessoas que não conseguem entender em termos de quinta dimensão, ela consegue entender em termos de terceira, mas então vamos só para deixar as coisas mais fáceis. Então, uma coisa que na terceira dimensão, através da matéria, eu demoraria um ano, em quinta dimensão eu demoraria 15 dias ou 20 dias. É muito rápido, gente, é muito rápido. Quem pratica a lei da atração sabe que às vezes, dependendo da mente que está praticando aquilo, da expansão da mente que está praticando, às vezes em 10 dias eu mudo a minha vida. Eu altero tudo na minha vida, né? Eu já vi pessoas alterarem de um dia para o outro, né? Isso depende da consciência, do grau de consciência que a pessoa está. Mas falar em quinta dimensão e falar de tempo, né, em termos de tempo, é quase uma heresia. Mas é só para deixar mais as coisas mais fáceis, né, para digerir, para entendimento, para exemplificar. Então, a gente conseguir as coisas pela matéria, pela terceira dimensão, é tudo muito mais árduo, é mais demorado e tem um monte de coisa aí embutida, né? Tem ansiedade, e aí são vários sentimentos que atrapalham, né? Eu estou muito ansioso, aquilo vai atrapalhar no meu processo, vai afastar mais, vai deixar mais denso e vai afastar mais o resultado. Enquanto eu operando na mentalização, eu confiando, eu tendo certeza que tudo isso vai acontecer, então as energias fluem, né? Elas vão como um rio, é só fluição, é conexão abundante e tudo isso é muito rápido. Então a gente precisa, voltando, a gente precisa aumentar nossa frequência, precisa trabalhar, treinar a mente para que as frequências
as nossas frequências, elas melhorem, e a observação da mente é muito importante, a observação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos é muito importante, porque isso é que vai acarretar ali no que a gente vibra através do nosso campo eletromagnético e da nossa capacidade de atrair as situações, né? E assim, isso serve para o todo, para o planeta, né? Eu já estou falando em nível global, né? A gente precisa, se o mundo soubesse disso, talvez o planeta estaria hoje 100 anos na frente, assim, já estaria ali o mundo de regeneração, como dizem os espíritas, já estaria acontecendo, né? Mas isso ainda é algo que a gente precisa disseminar, esse entendimento de elevação de vibração e manter essa elevação em alta durante o dia ou durante os dias que se passam, ainda que seja difícil para nós. Mas a gente precisa treinar a mente para que a gente observe quando a gente está caindo, quando está caindo a frequência, a gente voltar para essa frequência mais alta, né? Voltar para o modo alegria, como disse o Espírito Santo para mim. Modo alegria, vai, alegria, 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 vai. Por mais que a gente não tenha motivos, mas a gente precisa, porque tudo é um mecanismo, né? De causa e efeito. Tudo é um mecanismo, né? Então a gente precisa entender que nós somos o efeito, não a causa. É isso. Mais um recado, né? Para a gente entender e não disseminar pânico para ninguém, mas eu tenho visto alguns espiritualistas falando em situações que podem ocorrer e não está longe de ocorrer. Hoje mesmo estou gravando esse vídeo no dia 3 de agosto de 2025, eu vi uma matéria na DW, que é a Deutsche Welle, que é a TV alemã, né, ali a redação em português da Deutsche Welle, falando que a Alemanha está se preparando por um possível conflito ou um apagão que possa acontecer, alguma coisa que talvez aconteça, e eles já estão preparando bunkers, né, na Alemanha, estão reativando bunkers da época da Guerra Fria e já estão preparando a população para ter o mínimo de subsistência em casa, para que ela consiga subsistir por alguns dias. Então, alguma coisa aí que a gente não sabe pode acontecer. Pode ser só uma precaução? Pode ser, mas pode acontecer alguma coisa? Também pode. Então, quando eu falo em frequência e vibração, e manter a frequência e vibração elevada, a gente também evita essas linhas do tempo, entendeu? A gente pode evitar essa possibilidade, porque o futuro, embora ele não exista, ele é uma mera expectativa, ele é uma possibilidade. Então existem várias possibilidades, mil e uma possibilidades. Existe a possibilidade de tudo ok, tudo certo, sinal verde e ok, mas existe uma outra possibilidade de um sinal vermelho, de que não tem nada certo, e existe uma outra possibilidade de sinal vermelho de que dê tudo errado e ocorra o caos. E nesse caos a gente precisa estar preparado. Então existem várias linhas de futuro. E quando a gente mantém a nossa frequência elevada, quando a gente vibra nos melhores sentimentos e mantém a nossa frequência e vibração elevada, a gente evita essas linhas do tempo de caos, de desgraça. A gente sai, elas são eliminadas. Então a gente vai projetar um futuro muito melhor, um futuro de bonança, de amor. É o que a gente está vibrando, né? É o que a gente está projetando para nossa vida. É isso, né? Aí não é projetar, é cocriar, mas é projetar em termos de futuro, né? Eu estou prevendo, né? Provendo ali o que vai acontecer. Então eu mudo a linha do tempo, eu tiro a linha do tempo do não e só trabalho com a linha do tempo do sim.
tá bom? Porque o futuro, ele não existe. Ele existe a partir do meu presente. Se o meu presente é felicidade, amor, é a felicidade perfeita, como diz um curso em milagres, o meu futuro também será a felicidade perfeita. Então é nisso que a gente tem que trabalhar, observar a nossa frequência hoje, para que a gente entre numa linha do tempo de alegria, de felicidade perfeita, certo? É isso. Acho que a gente está no momento de falar sobre isso, né? É uma necessidade. Nós estamos em transição planetária. Nós estamos no auge da transição planetária. Esses anos, do ano passado para cá, a gente está no topo da transição. A gente está na turbulência. Vocês veem do que tem acontecido, né? Então eu não preciso falar mais nada. A gente precisa mudar a frequência. Tá sempre observando para mantê-la em alta, tá certo? Então tá, por hoje é isso. Um beijo enorme e boa semana.